Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira à noite. Mais uma noite, então, para a gente fazer muitas trocas sobre neurociência da dor. Esse que é um projeto que eu iniciei, então, no início deste ano, um projeto chamado Fisioterapeutas de Sucesso, aonde o início desse projeto, um braço deles, foi estar todas as quartas-feiras aqui com vocês, aonde eu planejei 10 lives. Hoje nós estamos na nossa 9ª live, aonde eu atendi hoje a tarde inteira e justamente planejei conteúdos que sejam rápidos, que sejam de 15 a 20 minutos, porque eu atendi e tudo mais. A ideia é trazer conteúdos com pílulas de conhecimento para que a gente consiga, então, aprender, mas que caiba na nossa rotina. Essa é a minha proposta, trazer métodos de aprendizado contínuo ao longo da vida, para que a gente consiga colocar dentro de uma carreira, dentro de uma agenda cheia, que é o que eu espero para todos vocês, que é o que eu tenho hoje, para que a gente consiga, então, se manter atualizado, porque assim é que a gente tem a nossa carreira de sucesso. Então, ao longo dessas lives, eu comecei lá atrás a falar sobre por que o fisioterapeuta deveria estudar dor em 2024. Passei por todas as questões de classificação de dor da IASP, trouxe as principais fatores de risco para cronificação, falei sobre avaliação fisioterapêutica, falei então sobre alguns pontos específicos da avaliação fisioterapêutica para dor, algometria, alguns testes específicos sensoriais. Falei então sobre as principais ferramentas que o fisioterapeuta tem, então, as principais ferramentas mais atualizadas que a ciência nos traz, que é a terapia manual e o exercício. A gente já falou então sobre isso nas lives passadas. E hoje, então, eu trago para vocês a live sobre neuromodulação. Eu sou especialista em dor e neuromodulação, atendo na minha prática clínica aqui esses dois públicos, e muitos fisioterapeutas têm dúvida, porque é uma ferramenta sim inovadora, mas que eu tenho certeza que muitos fisioterapeutas vão se encantar quando entrarem nesse mundo, porque ela traz sim muitos resultados e muito legais, tá? Mas antes de eu continuar, eu gostaria de pedir para vocês, para que quem puder compartilhar essa live, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Poucos fisioterapeutas hoje conhecem ou sequer ouviram falar sobre neuromodulação. E o que hoje, para mim, não é o futuro, é o presente. Eu tenho muitos resultados aqui na minha prática clínica com isso. Eu tenho certeza que muitos fisioterapeutas vão se deparar com essa ferramenta ao longo do processo, ao longo das suas jornadas aí daqui para frente. E eu trouxe para vocês, então, para que vocês consigam se atualizar e ingressar nesse mundo que tanto tem a oferecer, que tanto tem a ajudar os nossos pacientes, certo? Eu sempre abro essa live alguns minutinhos antes para que eu possa falar para vocês desse projeto. E um outro convite que eu tenho é com relação ao meu grupo do WhatsApp. Esse grupo que ele, na verdade, está se tornando uma comunidade, que eu já tenho quase 50 pessoas ali, onde eu, além de trazer os lembretes dessas lives, que a gente já está na finalização, mas vou contar para vocês que eu vou ter outras oportunidades de aprendizado ali, inclusive. Lá eu largo muitos conteúdos que são extras, que eu não disponibilizo em outro lugar. Por exemplo, agora à tarde, antes dessa live, eu coloquei lá o nosso principal guideline com um consenso de uso da neuromodulação aqui na América Latina. Então, conteúdos extras como esse, eu levo muitos vídeos, muito bate-papo sobre posicionamento de carreira, que é algo que eu gosto de falar bastante. Então, essa troca que eu faço lá com o pessoal da comunidade dos fisioterapeutas de sucesso. Se vocês não entraram lá ainda, depois da minha live, entra ali no meu link da bio e entrem, porque eu tenho certeza que vocês têm muito a trocar e crescer junto com o pessoal que tá lá, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar então sobre neuromodulação. Vamos dar uma contextualizada mais, A gente já sabe que não é de hoje que a humanidade ela usa da eletricidade como forma terapêutica, como forma de tratar doenças, Mas o que acontece? Ao longo foi depois da década de 1990, mais ou menos, que começaram os primeiros estudos em cadáveres primeiro, com estimulações elétricas no cérebro. Para a gente realmente, o estudo começar a avançar, foi a partir
ali de 1990, tá? Então, é algo novo, né? Mas foi não tão novo assim, né? A gente estamos em 2024 e desde então vieram se fazendo muitas pesquisas. Hoje nós temos uma metodologia científica muito boa e muito rápida, onde nós conseguimos hoje muito mais respostas e sim ter a certeza, ter a eficácia, ter a evidência científica para o uso clínico da neuromodulação, que é a nossa principal dúvida, né? O paciente que me liga, que me pergunta sobre a neuromodulação, ele quer saber primeiro isso, se tem respaldo científico, se funciona, né? Então eu vou trazer para vocês, nós temos muitos estudos trazendo isso. Mas vamos lá, primeiro vamos contextualizar. O que é neuromodular? Neuromodular é a gente modificar o funcionamento do nosso sistema nervoso central ou do nosso sistema nervoso periférico. Nós podemos fazer isso através da via química, que é através de fármacos, né, através de remédios. Nós podemos fazer isso através de modo invasivo, através de implantes. Por exemplo, no Parkinson existe o DBS, que é um implante que coloca-se então diretamente no cérebro das pessoas e faz então essa estimulação para esse controle de várias situações da doença do Parkinson em si. E nós temos, então, da maneira de modular o cérebro, uma maneira não invasiva, que é isso que eu faço aqui na minha clínica, uma neuromodulação não invasiva. Nós temos duas formas de fazer isso. Duas formas que têm ciência e que têm, então, embasamento científico para uso, tá, gente? Se vocês ouvirem falar aí, tem muito agora outros nomes, que, além dos que eu vou falar para vocês, ainda não tem comprovação científica. Os únicos dois que tem é o que eu vou falar para vocês. Tem surgido ali cada vez alguns outros que a gente começa a entender, mas o que a gente tem de melhor na ciência são essas duas metodologias que eu vou falar para vocês, que é a estimulação magnética e a estimulação elétrica, tá? Do cérebro, então, para que a gente possa modular esse sistema nervoso central ou periférico. Muito bem, então nós temos como ferramenta de neuromodulação magnética a EMT, né? Estimulação magnética transcraniana. E como forma de estimulação elétrica, a ETCC, estimulação transcraniana por corrente contínua. Muito bem, essas duas ferramentas de neuromodulação são as únicas que nós temos Anvisa aqui no Brasil, que tem então toda essa certificação, e nós fisioterapeutas nós temos sim respaldo legal para que a gente possa aplicar essa ferramenta, desde que nós tenhamos a capacitação adequada. Existe o nosso conselho, ele pede um apostilamento, por exemplo, que é o que eu tenho, com formações em primeiros socorros, exclusiva, específica para essa situação. Nós temos que ter X carga horária prática e X carga horária teórica, para que a gente tenha, então, na minha carteirinha ali de fisioterapeuta, tenho apostilado que eu tenho, então, esse registro, eu sou apta a neuromodular. Perfeito, então, nós fisioterapeutas temos esse respaldo legal e cientificamente também nós temos, que é o que eu vou falar para vocês logo adiante. Mas muito bem, quero esmiuçar um pouquinho mais com vocês sobre essas duas ferramentas. Primeiro, a EMT, que é a estimulação magnética transcraniana, tá? Começou-se lá na década de mais ou menos 1985 com um estudioso, o Barker, ele começou a estimular, também começaram-se com cérebros de cadáveres, começaram a estimular através de uma bobina, através de campos magnéticos, tá? Então ele começou a pesquisar, então foram lá em 1985, começaram a criar as primeiras máquinas de estimulação magnética. Basicamente é uma bobina, depois eu vou postar para vocês nos stories, logo depois da live, a diferença então entre a magnética e a elétrica, para vocês verem. Mas a magnética ela é uma bobina que fica então localizada perto da área-alvo, que eu vou escolher, e ali então gera um campo magnético que vai fazer com que ative um potencial de ação daqueles neurônios ali, aonde eu estou guiando o alvo dessa estimulação magnética, tá? Diferente da estimulação elétrica, que é o que eu utilizo na minha prática clínica. Eu aqui atuo com a TDCS, ou ETCC, que é traduzido, né? Mas a gente costuma chamar de TDCS, que é a nomenclatura que os artigos, né, científicos trazem para nós. Então, a TDCS
é a ferramenta de estimulação elétrica de áreas-alvo, onde eu vou escolher de acordo com o protocolo que eu vou utilizar, de acordo com o paciente, e aí vão ter dois polos, um polo positivo e um polo negativo, aonde ali vai acontecer essa estimulação elétrica e vai fazer com que se altere o potencial de ação da membrana daqueles neurônios. Então, só recapitulando, a EMT, nós temos uma ativação do potencial de ação daquele neurônio, ele liga o neurônio. Já a estimulação elétrica, que é o que eu utilizo aqui, que vocês provavelmente viram aí nos meus stories, que são dois eletrodos que eu fixo por faixas na cabeça ali da pessoa, ali eu facilito com que aquele neurônio seja ativo, mas ele não liga. Esse que é a TDCS, ele precisa que a gente realize a terapêutica junto. De nada vai adiantar que se aquele neurônio estiver facilitado, se eu não ativá-lo através do movimento ou através da terapêutica que eu quiser. Muito bem, então na neuromodulação a gente precisa ter esse estímulo e nós precisamos escolher as áreas-alvo no cérebro. Por exemplo, existem diversos protocolos hoje em dia, nós temos a neuromodulação para diversas profissões, por exemplo. Eu, enquanto fisioterapeuta, eu vou utilizar protocolos referentes à melhora da dor e à melhora da função, né? Eu vou utilizar áreas motoras, áreas do equilíbrio, as áreas específicas que os protocolos já me trazem para dor. Mas, por exemplo, lá no meu curso, em São Paulo, que eu fui, eu fiz curso com psiquiatras, então utilizam para depressão, para ansiedade, a parte da fono, utiliza na área de Broca, na área de Wernicke. Então, cada profissional da saúde vai pegar os protocolos referentes ao objetivo terapêutico do seu paciente e vai, então, escolher o protocolo, tá? Muito bem. Para dor, nós temos um consenso latino-americano aqui que já fez uma revisão geral e ela traz o uso da neuromodulação como nível A de evidência científica. Como assim nível A? É o top. Nós temos realmente uma escala de níveis de evidência científica, né? Não necessariamente se a gente ainda não chegou no nível A não funciona, mas às vezes não foi estudado ainda. Mas a neuromodulação, então, ela já tem um nível A para dor. É claro que existem indicações, existem momentos, então por isso nós precisamos entender o que aquela pessoa já fez de tratamento, o que aquela pessoa está esperando do tratamento, o que aquela pessoa, qual é o contexto que ela está, será que realmente é isso que ela precisa, nós entendendo, né, dor como sendo um contexto multidimensional que pode estar interferindo, nós precisamos de uma boa avaliação. Por isso, lá atrás, as primeiras lives eu trouxe para vocês, falei todo o processo de classificação da dor. Nós utilizamos a neuromodulação principalmente nas dores crônicas generalizadas. Nós temos muitos resultados, por exemplo, na fibromialgia, principalmente naqueles pacientes refratários a medicamento, onde eles já chegam dizendo assim, que eu sou aqui a última cartada, onde já tomaram de todas as medicações, já fizeram de tudo e realmente não estão encontrando mais alívio no que antes encontravam. Então eu chamo a neuromodulação de um upgrade da fisioterapia. Realmente a gente dá um empurrão para que aquele sistema possa se recuperar e a gente continuar com a nossa terapêutica, continuar evoluindo, né, naquela situação. Nós temos, então, dentro da fisioterapia também outros usos. Por exemplo, talvez vocês acompanharam ali no story, eu atendo uma paciente com AVC para recuperação motora, atendo uma paciente com Parkinson para questão do equilíbrio. Então, a maioria são pacientes com dor, né? Mas nós temos diversas situações onde a neuromodulação ela é, assim, muito bem utilizada. E como que funciona na prática? Que é uma das perguntas que me mandaram ali. Muito bem, se a pessoa entra em contato comigo, perguntando sobre a neuromodulação, eu marco então uma avaliação, onde vou avaliar no geral, vou entender aquele contexto e vou entender se a neuromodulação é indicada ou não. Sendo ela indicada, eu vou conversar com ela sobre a organização da vida dessa pessoa, porque para a dor, nós temos os protocolos definidos, nós temos as fases desse tratamento. A primeira fase, nós chamamos de semana de indução,
onde nós precisamos de 10 dias para fazer essa estimulação continuamente ali. Nós precisamos desses 10 dias quase que corridos. A gente corta ali final de semana, eu trabalho até sábado, mas a gente às vezes faz normalmente de segunda a sexta na primeira semana, de segunda a sexta na segunda semana, e ali a gente faz então os testes, avalia o antes e avalia o depois. Os estudos trazem também um dado onde a gente deveria avaliar esse antes e depois, para a gente entender qual a necessidade de manutenção, se aquele tratamento, se aquele paciente foi respondedor a esse tratamento, mas também a gente consegue também, a partir dali também, daqui a pouco, trocar a área-alvo. Então, existem todos essas avaliações que precisam ser feitas. Mas eu sempre digo pro pessoal, por isso que eu deixei agora para a 9ª live para a gente falar sobre neuromodulação. Eu acredito que a neuromodulação ela não é só o futuro da fisioterapia. Eu acredito que ela é o presente. Para mim, ela é o presente. Para mim, ela modificou muitos cenários de pacientes que me procuraram. Mas eu acredito que quem estiver imerso, então, e aprendendo sobre justamente a área onde todas as outras terapêuticas que eu quero que eu faço aqui, é aonde eu quero chegar, que é no nosso cérebro, se eu consigo atuar diretamente nele, por que não, né? Então, nós temos sim algumas contraindicações, algumas coisas que a gente pesa para saber se é o momento de vida daquela pessoa de colocar, mas eu sempre digo, façam etapa por etapa, por isso que eu trouxe para vocês a avaliação fisioterapêutica, classificação, terapia manual, exercício. Esse vai ser sempre o tripé. Nós nunca podemos nos esquecer do que nós aprendemos como fisioterapeutas. A neuromodulação, ela é uma ferramenta que vai potencializar tudo isso. Inclusive, por exemplo, um dos estudos que eu li recentemente, ele trouxe que o exercício aeróbio, que é uma das coisas que a gente sabe que tem bastante evidência científica para fibromialgia, né, com controle de dose e tudo, quando ele é associado à neuromodulação com TDCS, ele teve melhores resultados. Então, a gente começa a montar estratégias de tratamento, ferramentas que podem se associar para que as pessoas tenham um upgrade, para que as pessoas tenham essa melhora clínica, então, né? Eu queria, então, trazer isso para vocês, trazer essa ideia de que a neuromodulação, ela é, sim, algo possível de se trazer para a prática clínica. Como tudo que é inovador, nós temos as suas dificuldades, onde as pessoas ainda não conhecem, ainda tem, claro, os seus receios de ser algo seguro, ser algo que pode dar resultado. Então, nós estamos realmente engatinhando para trazer essa educação em saúde para a população, mas eu acredito que cada vez mais isso vai crescer e vai se expandir, vai ajudar cada vez mais pessoas. Certo, pessoal? A ideia, então, de trazer essas pílulas de conhecimento aqui para vocês, eu estou finalizando na próxima live da semana que vem, onde eu vou falar sobre a dor crônica como um problema de saúde mundial e te trazer algumas oportunidades para que você possa realmente sair na frente e atender e ter uma agenda lotada, ter a sua carreira de sucesso. Vejo vocês, então, na próxima quarta. Um beijo e boa noite!